Como a gente viu, o tanque séptico é a solução mais indicada no caso em que não há rede coletora de esgoto. Então, como sistema individual e solução individual, eu vou dar mais enfoque aqui para vocês na parte do tanque séptico, já que ele é a solução mais indicada. E aí, relembrando para vocês, o tanque séptico também pode ser conhecido como unidade de decanto de gestão ou decanto de gestor, ou em alguns casos vocês podem encontrar como fossa séptica. No entanto, busca-se evitar a nomenclatura do tanque séptico como sendo fossa séptica, devido à possibilidade de haver confusão com a fossa rudimentar ou com a fossa absorvente. Então, eles são câmaras fechadas e têm a finalidade de reter os esgotos sanitários por determinado período de tempo, para que durante esse tempo o esgoto seja digerido pelas bactérias e transforme esse esgoto, esses dejetos, em compostos mais simples e mais estáveis, para que posteriormente possa ser encaminhado para outra unidade, como já falei para vocês também, que seria o sumidouro, ou a vala de infiltração, ou ainda o filtro anaeróbio, por exemplo. E o que acontece dentro do tanque séptico? Então, vão acompanhando aqui comigo, olhando a apresentação e seguindo também o apontador do laser para ajudar vocês a entenderem um pouco melhor quais são os processos que acontecem dentro do tanque séptico. Primeira coisa, o esgoto bruto, né, o afluente ao tanque séptico, dá entrada aqui por essa tubulação. No momento que o esgoto bruto entra pelo tanque séptico, as partículas mais pesadas, elas vão ter a tendência a sedimentar. Então, aqui a gente tem, né, dentro dessa parte do líquido em sedimentação, esse salmão rosinha aqui. Essa etapa, o líquido, a parte mais pesada do esgoto, né, que está entrando no tanque séptico, vai para o fundo, vai sedimentar. E aí a gente vai ter uma parcela de lodo, esses sólidos que estão decantando, ou que, né, já decantaram anteriormente, sendo digerido nessa fração aqui, nessa parte do tanque séptico, essa parte mais laranjinha. E essas partículas pesadas que estão em sedimentação, elas vão ser digeridas também posteriormente por bactérias anaeróbias. E nesse processo que a gente tem a digestão desse lodo que está decantando, que está sedimentando aqui no tanque séptico, a gente vai ter a liberação de gases que são resultantes da decomposição anaeróbia desses esgotos. Então, esses gases, junto com as partículas mais leves que entraram no tanque séptico, associada a óleos, a graxas ou a gorduras, por exemplo, eles vão lá para a parte de cima, vão formar uma chamada escuma, uma acumulação aqui de escuma. E a parte mais pesada, dos sólidos mais pesados, eles vão para o fundo. Aqui no fundo ainda, nessa parte cinza, a gente vai ter já um lodo digerido. E esse lodo digerido, eu preciso, né, dimensionar o tanque séptico para reter esse espaço do lodo digerido, bem como para o lodo em digestão, o líquido em sedimentação e essa parcela aqui de escuma. E tudo isso é dimensionado com base em alguns critérios que a gente vai ver isso nas próximas aulas, certo? Então, aqui a gente tem nessa parte amarelinha o nível de água, que seria associado a essa fração de escuma que está submersa. Abaixo desse nível de água, a gente vai ter aqui uma parcela de partículas leves que vão para a superfície. Nessa fração aqui em cima ainda, a gente vai ter essas partículas pesadas sedimentando, compondo aqui o lodo do tanque séptico. E esse lodo ele vai se dividir no lodo que está em digestão e o lodo que já está digerido, na parte cinza. A parte do esgoto que vai para a próxima etapa, que seria para o sumidouro, por exemplo, já é um esgoto mais estabilizado. A gente já vai ter a digestão aqui do lodo no fundo e a parte, né, mais leve das escumas fica retida. Então, até essa altura que a gente vai ter aqui da saída do tanque séptico deve ser corretamente dimensionada para que a gente não tenha retirada nem do lodo, nem da fração de escuma. E aqui, essa parte mais rosinha, a gente não vai ter nem as partículas sedimentadas, nem as partículas mais leves, porque elas já foram para as outras fases do tanque séptico. E aqui eu consigo, com isso, retirar um líquido de esgoto mais estabilizado e com menos retenção de sólidos. Então, tanto aqui nessa parte do lodo em digestão, como também na fração de escuma, a gente vai ter que as bactérias anaeróbias vão atuar na digestão desse lodo, bem como da escuma. E por conta disso, acontece a última etapa do tanque séptico, que é a redução do volume.
já que esses solos estão sendo digeridos por bactérias, a gente também vai ter, consequentemente, a redução do volume do lodo e da escuma que fica acumulado nessas partes do tanque séptico. E aí, com isso, eu consigo transformar as substâncias do esgoto naqueles compostos mais simples e estáveis e retirar uma parcela de esgoto já previamente tratado dentro do tanque séptico. Esse esgoto, de maneira geral, ele pode passar de 12 a 24 horas aqui dentro do tanque séptico para que aconteçam esses processos. E isso é determinado também em dimensionamento. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai ter algumas etapas, né, do funcionamento do tanque séptico. A primeira delas seria a retenção. O esgoto fica detido na fossa nesse período estabelecido em projeto de 12 a 24 horas, dependendo da vazão afluente também. Em seguida, acontece a fase de decantação. Simultaneamente à fase de retenção, vai acontecer uma sedimentação de cerca de 70% do solo em suspensão, que vai formar aquele lodo em digestão, e bem como, posteriormente, o lodo já digerido. A gente também vai ter a etapa de flotação, em que seria, né, aqueles solos mais leves, não decantados, formado por óleos, por graxas e também pelos gases resultantes da digestão, vão para a parte mais superior do tanque séptico, formando a escuma. Na digestão, a gente vai ter que tanto o lodo quanto a escuma são digeridos por bactérias anaeróbias e acontece uma destruição parcial ou total dos patogênicos. E por fim, acontece a redução do volume, que é resultante dessa digestão e vai fazer com que o esgoto adquira, né, condições mais estáveis e mais propícias a ser encaminhada para o sumidouro, por exemplo, com segurança, com garantia de que boa parte da DBO já foi digerida e que a gente tem uma fração de esgoto com menos quantidade de organismos patogênicos ali presente. Essas fotos mostram outros esquemas, né, de tanque séptico, mas segue o mesmo princípio. A gente vai ter aqui a entrada do esgoto bruto. Esse esgoto, à medida que entra no tanque séptico, a parte mais pesada vai compor aqui um lodo de fundo. A gente vai ter uma parte mais líquida, em que acontecem esses processos de decantação e também de flotação das partes mais leves. E a parte mais leve, junto com os óleos, com as graxas, né, com os gases, vai formar a escuma. Desse processo, a gente vai conseguir separar a fração mais leve de escuma, o líquido e o lodo. E o que sai para a próxima etapa seria o lodo já mais clarificado. É importante ressaltar que esses tanques sépticos devem ter também estruturas para se fazer limpeza. Essa quantidade de lodo que fica acumulada aqui é projetada para determinado período de tempo se conseguir fazer a limpeza desse tanque séptico. Ele é uma unidade também impermeável, não deve ter infiltração no esgoto no solo. E de maneira construtiva, a gente pode ter outras alternativas também, como esse segundo caso aqui, que tem uma parede ou estrutura que separa a entrada do esgoto da parcela, né, de escuma que fica na superfície do tanque séptico. Uma coisa também importante em relação ao tanque séptico é que é necessário se prever estruturas para que haja uma separação das gorduras, né, das graxas que possam interferir na eficiência do tanque séptico. Apesar de a gente dotar o tanque séptico de unidade ali para reter escuma, essa escuma que é formada também por óleos e graxas, é fundamental que haja, anterior ao tanque séptico, né, afluente ao tanque séptico, um dispositivo para reter gordura, conhecida popularmente como a caixa de gordura. Então, se os despechos que vão para o tanque séptico estiver associado a uma tubulação de cozinha, alguma contribuição de pia de cozinha, é preciso dotar essa tubulação, essa parte afluente, de uma caixa de gordura para reter a gordura e ela não prejudicar o bom funcionamento do tanque séptico. E vocês conseguem visualizar aqui na foto, né, uma caixa de gordura. E imagina só essa gordura toda sendo acumulada no tanque séptico. Isso vai trazer bastante prejuízo ao tratamento do esgoto, a boa funcionalidade e a eficiência do tanque séptico em se tratar ou digerir o esgoto que chega a ele. Outras fotos aqui também mostrando essa gordura que fica acumulada com o passar do tempo numa caixa de gordura. Então é por isso que se faz a adoção dessa unidade anterior ao tanque séptico, porque senão vai tudo para o tanque séptico. Isso vai prejudicar a eficiência dele em tratar e adequar o esgoto às condições para ser encaminhado para a unidade seguinte. Como eu falei para vocês, a gente pode ter diferentes formas ou maneiras de construção de tanques sépticos.
Geralmente é adotado mais o de câmara única, mas eu também posso ter câmaras em série e câmaras sobrepostas, bem como ser prismática retangular ou cilíndrica. As de câmara única, como vocês conseguem visualizar, a gente vai ter tanto a estrutura aqui para separar a parte de entrada quanto de saída do esgoto. As de câmaras em série, né? Eu vou ter duas câmaras, uma do lado da outra, e uma conexão entre essas duas câmaras, para que nessa primeira câmara a gente consiga reter boa parte, né, da escuma, bem como do lodo, e vá para a segunda câmara já uma água, um líquido de esgoto mais clarificado. Quando ele for remover esse líquido aqui da segunda câmara, a gente vai ter uma qualidade melhor do esgoto que vai para o sumidouro. E eu também posso ter câmaras sobrepostas, uma dentro da outra, e também vai facilitar a remoção da parte mais líquida, mais limpa do esgoto, sem aquela fração de sólidos e sem a fração também de escuma. E como eu falei, então na câmara única a gente vai ter que todos os fenômenos ocorrem naquele mesmo ambiente, é mais fácil de construir, tem uma simplicidade operacional melhor e é por isso que é mais adotado. E os de câmara em série apresentam maior vantagem em relação à eficiência comparando com a câmara única. E também, por ser, né, uma câmara em série, a gente vai conseguir diminuir em termos de profundidade. E na câmara sobreposta, a gente vai ter tanto nessa parte superior apenas a sedimentação, como na parte inferior a digestão e acumulação do lodo. E ela é mais indicada para vazões de contribuição do tanque séptico maiores. Só uma observação é que os reatores de menor altura são mais vantajosos, uma vez que quanto mais profundo, eu tenho maior custo com a escavação. E aí, nesse sentido, que a gente for comparar em relação aos custos de escavação, o de câmaras em série se sobressai. Tem outro sistema que a gente também pode adotar, que é um sistema desenvolvido aqui pela UFRN, pelo professor Andrade Neto, em que a gente tem tanto o modelo de câmaras em série, e acoplado a esse tanque séptico de câmaras em série, a gente encontra um pequeno filtro de leite de pedras, que seria também para ajudar a complementar essa remoção da fração de sólidos em suspensão que ainda possam aparecer no esgoto. E aí a gente vai ter aquele mesmo princípio da câmara em série. Primeiro, uma parte, né, da escuma e do lodo já fica retido. Na segunda câmara, a gente vai ter uma menor porcentagem, né, de lodo e de escuma, um líquido mais clarificado. E esse líquido resultante ele vai preencher a terceira etapa, que seria o filtro acoplado com pedras, com pedregulho, ou poderia ser utilizado também algum canos de PVC cortado. E a gente vai ter a retenção pela superfície desses leitos de pedras ou da superfície do material filtrante que acumula o sólido em suspensão, que sai para a unidade seguinte de filtro anaeróbios ou de sumidouros, na parcela de esgoto mais clarificada, né, mais limpa.